noite, amada igreja. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Amém. Amém? Amém. Depois de férias bem curtinhas, né? Depois de um tempo bem breve, um pequeno intervalo, né? Descobriu quanto janeiro é pequeno, isso está muito agudo. Mas estamos de volta. Cadê o Leandro? O Leandro nem aguentou ver, né? Uma Lorena mandou um áudio: pastor, volta logo. O Leandro não está dando conta, né? O Leandro ficou um mês só, e já agora já não vem no culto, olha só. Então vamos orar para Deus do Leandro, para que ele restabeleça as suas forças. Ficou de pastor aí um mês e já abriu o livro, né? Precisamos orar para Deus do irmão Leandro, para ele se recuperar emocionalmente, fisicamente. E é muito bom estarmos de volta. 2024 é um ano cheio de expectativas, né? Nós, como igreja, como cheguei aqui 20 de setembro de 2014, um pastor jovenzíssimo, né? Um menino ainda, já pastoreando, né? E são 9 anos. Tudo bem, irmão? Está tudo bem? E são 9 anos de ministério. E hoje nós conseguimos viver muito do que nós plantamos no passado. Então nós vivemos como igreja um momento muito especial, onde nós conseguimos cumprir a nossa missão, o nosso chamado, a nossa visão. A gente consegue viver. E hoje, quando eu cheguei de manhã, voltei de férias, cheguei, acabou de beber, mais uma família: pastor, eu quero vir para essa igreja. E aí eu falei: opa, irmão, pula o muro para cá, né? Aí ela já, fomos na gabinete, conversamos, já pulou o muro. Na próxima assembleia ela já vai estar conosco. E é muito bom estarmos como igreja, atração de pessoas, cuidando de pessoas, ter um ambiente saudável, seguro, para que as pessoas consigam construir uma vida espiritual, né? Hoje nós vemos tantas pregações, tantas realidades, e as pessoas, quando vão viver a segunda-feira, não conseguem aplicar aquilo que elas têm ouvido nos seus sermões. E é bom nós estarmos como igreja e vermos as pessoas buscando segurança, buscando um lugar onde aquilo que ela ouviu no domingo à noite, ela vai conseguir aplicar na segunda-feira, e isso vai trazer segurança para a vida dela. E é bom estarmos de volta. E 2024 é um ano de muitos desafios. Meu malvado favorito, você já assistiu esse filme? Pouca gente, não é só a Sofia. A Sofia assistiu. Será que Deus tem um malvado favorito? Será que Deus caminha com pessoas más, com pessoas que praticam a maldade? Será que o Senhor aceita a oferta de quem pratica a maldade? Será que nós podemos viver alimentando a maldade dentro de nós, destilando o nosso veneno, exalando a nossa maldade, e mesmo assim chegar no altar e a nossa oferta ser aceita pelo Senhor? A Bíblia nos direciona. Vamos conhecer a história, um pouco conhecida, nossa. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer,
saiba que o pecado o ameaça à porta, ou seja, o pecado está batendo a sua porta, Caim. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Pai, nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela direciona, que ela governa, que ela cura, que ela liberta. E o que nós queremos nessa noite, Pai, é sermos alvos da tua palavra e que através da sua graça os nossos corações sejam edificados nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. O texto que nós acabamos de ler conta a história de uma família. E nessa família, um irmão assassina o outro. Se você olhar para toda a Bíblia, você vai ver que dentro das famílias acontecem grandes atrocidades. Por exemplo, um filho de Davi estupra a sua irmã. José é vendido por seus irmãos. Então, quando nós olhamos para as histórias bíblicas, nós vamos ver que dentro da família grandes dores surgiram. Por que surgem grandes dores até mesmo dentro da família, onde aparentemente é para ser um lugar de amor, um lugar de cuidado? Porque existe maldade no coração humano. Os irmãos não se preocuparam com a dor de José. O filho de Davi não se preocupou com a dor da irmã, e então deliberadamente eles viveram aquilo que desejavam e praticaram o mal deliberadamente e trouxeram grandes dores aos seus entes familiares. Nós, como igreja, precisamos ter muitas preocupações com o ambiente familiar. A família é um ambiente propício para a pedofilia, para aquele tio mais velho. Eu chego no Mato Grosso, eu sou o tio mais velho, né? Então, eu sou o único tio solteiro e mais velho. Então, tomo todo o cuidado, né, para que as mães, para que as famílias, se eu gosto de criança, então eu fico assim, bem me controlando, né, para que a família continue num ambiente saudável e seguro. Mas as famílias são lugares onde grandes maldades acontecem. E nós vemos aqui que na primeira família, será que Caim era o malvado favorito? Porque só haviam 3 pessoas naquela época. Dessas 3 eram boas e havia Caim, o quarto que era o mau. E nós podemos ver que Caim, mesmo sendo mau, ele vai até a presença de Deus para oferecer o seu sacrifício. Mesmo Caim sendo um homem mau, havia uma vida espiritual nele. Caim conhecia Deus, porque ele se apresenta diante de Deus com o seu sacrifício. Caim tenta agradar a Deus com o fruto do seu trabalho, com o fruto dos seus esforços, e ele entra na presença de Deus e ele apresenta os seus sacrifícios. Mas 2 coisas aqui surgem. Primeira característica da maldade: inveja. A primeira característica de pessoas maldosas é a inveja. É o desejo, ou nem é o desejo, é o descontentamento de você ter aquilo que você tem. O invejoso, ele às vezes nem quer ter o que você tem, ele só não quer que você tenha. Ele pode continuar na mesma casa, no mesmo carro, talvez com pouco sucesso, ele não tem nenhum problema, desde que você não tenha. E aqui nós podemos ver na vida desses 2 irmãos aquilo que possivelmente pode ter acontecido. A primeira ideia, o sentimento de superioridade. Pessoas invejosas se sentem superiores aos outros. Caim, por ser o irmão mais velho, agora ele chega diante de Deus, o seu irmão oferece um sacrifício, e ele também oferece o seu, mas pelo fato do seu ser rejeitado, ele agora, como que eu sendo o irmão mais velho, mais maduro, com mais conhecimento, e como que Deus rejeita o meu sacrifício e aceita do meu irmão mais
porque, sendo mais velho, ele tinha um sentimento de superioridade. Segunda possibilidade, ele se sentia mais competente que o seu irmão. Olha, eu colhi dos frutos, eu sou um agricultor de primeira classe, eu sei plantar, eu sei colher, as minhas lavouras produzem muito, de ótima qualidade, e de repente ele apresenta o fruto das suas plantações, o fruto do seu trabalho, mas ele vê o seu irmão mais novo apresentando, e o seu irmão mais novo sendo aceito por Deus, e ele sendo rejeitado. O invejoso, ele é invejoso porque ele tem um sentimento de superioridade, porque eu sou superior, porque eu sei mais, porque eu tenho a possibilidade de ter mais, porque eu sou mais habilidoso, porque eu sou mais competente, e você não pode ter mais do que eu. Os 10 mandamentos, a palavra não matarás, ali não é bem não matarás. A palavra em hebraico ali é hachá. E ela não diz não matarás, ela diz não assassinarás. Na tradução se traduz não matarás para o português para ficar mais completo, mas matar é diferente de assassinar. Nem toda morte é fruto de um assassinato. Todo assassinato gera morte, mas nem toda morte é fruto de um assassinato. Está lá o irmão Naldo na sua viatura com a sua garrucha, e de repente um bandido entra numa casa e ele vai acudir aquela família, uma mãe com um bebê, e ele com aquela pontaria, pá! Abateu aquele bandido que poderia trazer grande dor àquela família. Isso não é um assassinato, isso é uma morte. Mas se o ladrão se entrega e depois leva ele lá no cantinho, lá na mala da viatura, e o ladrão já está algemado, entregue, e aí pá! Aí é um assassinato. Porque há um dolo, porque há uma intenção. E é isso que o autor dos 10 mandamentos está dizendo: não assassinarás. É quando eu tenho a vontade, o interesse, o planejamento de tirar a vida de alguém. E o invejoso, ele é um assassino, porque ele começa a matar as pessoas primeiramente dentro dele. O invejoso, por ele ter um sentimento de superioridade, quando você se apresenta superior a ele em algo, a primeira coisa que ele faz é remover todo o apreço que ele tem por você. A segunda coisa é remover todo o carinho, é remover toda a admiração. Ele vai remover toda a possibilidade de agrado, ele vai remover toda a possibilidade de caminhar com você, de ser suporte na sua vida. A primeira coisa que o invejoso faz é matar o outro dentro dele, é não mais deixar que o outro tenha vida, não há mais admiração, não há mais carinho, não há mais caminhada, agora só existe uma inimizade, e a vida do outro já não é mais um prazer dentro de você. Caim, sendo o irmão mais velho, mais maduro, mais sábio, ele colhe o melhor dos seus frutos, e quando ele chega diante de Deus, ele tem a sua oferta rejeitada. E o texto bíblico diz que era possível ver no rosto de Caim a maldade. O seu rosto estava transtornado, ele estava furioso, ao ponto de quem estava perto perceber no corpo, na linguagem corporal de Caim, tudo aquilo que havia dentro do seu coração. E Deus o avisa: olha, Caim, o pecado está batendo a sua porta. A maldade que você está sentindo, a fúria, a raiva que você está sentindo, ela vai te conduzir ao pecado. A raiva está para o ódio, assim como o lactocurgo está para a diarreia. Se você tomar um, você vai sentir muito. O invejoso, a segunda coisa que ele faz é começar a odiar o alvo da sua inveja. A primeira coisa que ele faz é começar a odiar, é desenvolver ódio por alguém que em algo se
chega e coloca diante de Deus todo o seu fruto, todo o resultado do seu esforço, a sua oferta, e Deus o rejeita. E ele vê o seu irmão, mais novo, mais simples, mais imaturo, ser aceito por Deus. E ele diz: olha, meu irmão, vamos passear. E nesse leve passeio, ele assassina seu irmão. Algumas lições são importantes que aprendamos com esse texto. E a primeira delas não é apenas a oferta, é o coração de quem está ofertando. Caim pode esteticamente oferecer algo mais vistoso que Abel. Caim podia ter oferecido o fruto mais maduro, o fruto mais saboroso, o fruto mais colorido. Ele poderia oferecer aquilo que havia melhor nos seus pomares. Ele poderia oferecer o fruto mais maduro. Mas o problema, diz Caim, é que o seu coração era podre. Ele se esforçou, ele buscou, ele organizou, ele chega diante de Deus com o resultado do seu trabalho, do seu esforço, com frutos lindos que ele preparou para fazer aquela oferta para o Senhor. Mas quando ele apresenta diante de Deus, o seu coração é reprovado. Existe uma história em Mateus de uma viúva, em que ela está no templo e muitos homens ricos chegam e oferecem grandes quantias de suas ofertas. Mas existe uma viúva pobre que só tem uma moedinha, e de repente ela chega e deposita a sua oferta, e Jesus fala: vocês estão vendo quantas pessoas trouxeram quantias razoáveis de dinheiro, mas essa é a que mais agradou a Deus, porque ela ofereceu tudo aquilo que ela tinha, ela declarou o quanto ela amava a Deus, e dessa forma ela adora a Deus com todas as suas possibilidades. Caim poderia ter oferecido os melhores frutos, os mais bonitos, mas o seu coração era reprovado diante de Deus. Nós podemos fazer as melhores pregações, mas se o nosso coração for maldoso, nós seremos reprovados diante de Deus. Nós podemos cantar as melhores músicas, mas se o meu coração for invejoso e promover o ódio, o meu sacrifício será rejeitado diante de Deus. Eu posso fazer as melhores pregações do mundo, mas se o meu coração destilar o mal, ele será rejeitado diante de Deus. Mateus 22, 27 diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Vocês têm um discurso bonito, vocês guardam o sábado, vocês não passam a navalha no cabelo, vocês dão o dízimo do domingo, vocês dão o dízimo da hortelã, vocês aparentam ser pessoas que vivem a vontade de Deus, mas na verdade, dentro do coração de vocês, são como um sepulcro cheio de cal, que aparentemente é belo, mas por dentro está cheio de imundícia. Caim apresenta uma oferta como um sepulcro caiado. Talvez ele escolhe o melhor dos seus frutos e apresenta frutos maravilhosos diante do Senhor. Olha o quão lavrador, habilidoso eu sou. Mas ele é rejeitado por Deus. E quando ele entrega a sua oferta diante de Deus, por mais belo que ela seja, por tanto esforço que ele tenha feito, o fato do seu coração estar apodrecido, cheio de maldade, cheio de ódio, ele tem a sua oferta recusada diante de Deus. Existe ainda uma segunda ideia. Deus não rejeitou Caim para sempre. Deus rejeitou até aquele momento. Deus não tinha intenção de dizer: olha, Caim, você está predestinado ao inferno. Depois dessa oferta que você me oferece,
Depois de eu conhecer o seu coração, saber o quão maldoso você é, já não há mais esperança para você. Olha, Caim, depois das coisas que você tem feito, eu já não quero mais as suas ofertas. O que Deus está fazendo é corrigindo o seu filho, pedagogicamente colocando limite para que a maldade pudesse parar naquele coração. O que Deus está dizendo, olha, você precisa mudar o seu coração. Não dá para você viver a maldade e querer vir no meu altar, fazer-me ofertas, sejam elas os melhores frutos da sua lavoura. A linguagem corporal de Caim demonstra tudo o que ele está sentindo. O rosto dele se transforma, a sua expressão muda, a sua raiva é visível. O que Deus está tentando, olha, eu só preciso te ensinar a remover a maldade do seu coração. Eu preciso dizer um basta, olha, você tem feito dessa forma até aqui, mas você precisa fazer um ajuste na sua vida, você precisa mudar o seu coração, você precisa fazer mudanças na sua forma de viver. E Deus fala, olha, o pecado está na sua porta. Eu consigo ver no seu corpo o ódio, a maldade que você está sentindo. E a vontade de colocar em prática o seu mal está batendo a sua porta. E Deus diz a ele, olha, você precisa cuidar. Você precisa tomar cuidado. Você não pode deixar que o ódio tome conta do seu coração. Você não pode deixar que a inveja, que a maldade tome conta do seu coração e passe a nortear as suas decisões. A preocupação de Deus é que as decisões tomadas de Caim ali para frente seriam todas baseadas no fruto da sua mágoa, no fruto da sua inveja, no fruto da sua maldade. E quando o diálogo com Deus acaba, a primeira coisa que ele faz é transformar o seu pensamento em prática. A inveja gera ódio e o ódio gera morte. E Deus, sabendo da maldade do coração de Caim, ei Caim, eu estou te colocando um limite. Eu estou te disciplinando. Deus disciplina, o pastor pode disciplinar a igreja, os pais podem disciplinar os filhos. E quando ele faz isso, ele não quer o mal, ele quer o bem. Quando o pastor prega e disciplina, ele não está querendo te fazer o mal, ele está querendo que você mude o seu coração, ele está querendo que você seja transformado pela palavra que você ouve. É por isso que Deus está falando, olha, eu não aceito a sua oferta, há um limite para você, e isso não pode continuar. Você não pode, com a sua maldade, com o seu ódio, sair fazendo mal em todos os lugares que você vai. Você vai acabar tirando a vida do seu irmão. É preciso de um limite. Existe ainda uma terceira. Caim não cuida do seu coração. Caim não tem culpa de nascer invejoso. Caim não tem culpa de ser maldoso. Caim tem culpa de manter a inveja e a maldade do seu coração. Caim permite as raízes do mal nascerem na sua vida e se perpetuarem. O engraçado é que ele era um agricultor, especialista em cortar raízes. Mas a inveja dentro do seu coração, o ódio no seu coração, que gera maldade, ele não consegue evitar. E ele permite que esses sentimentos tomem conta da sua vida, ao ponto de levá-lo a tirar a vida do Senhor. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui no Engenhão assistir um jogo. São Paulo e Botafogo, eu tinha assistido, aí fui assistir. Um sortudo. Quando eu chego
na porta do engenhão, um pombo passa e faz o serviço no meu ombro. Eu olho o meu ombro todo sujo, eu vi que o pombo estava em cima, eu saí de perto de onde os pombos estavam e fui ao banheiro e segui a minha vida. O problema não é quando um pombo defende em nós, é quando nós deixamos que os pombos construam ninhos em nossa cabeça. O problema não é sentir inveja, o problema é quando a inveja se torna parte da minha vida todos os dias. Tem marido que tem inveja do sucesso da esposa. Tem marido que não consegue ver a esposa bem. Quando a esposa cresce, estuda, progride, ele arde em inveja da esposa. Tem esposa que tem inveja do marido. Tem irmão que tem inveja do outro. E o problema não é quando a inveja bate a nossa porta. O problema é quando nós abrimos a porta para a inveja e deixamos que ela ocupe espaço no nosso coração e comece a nortear as nossas decisões. Agora o que eu falo, eu vou falar baseado na minha inveja. E a minha língua maligna vai designar todo o veneno, a maldade que existe no meu coração, quem cruzar na minha frente. O problema não é quando a inveja bate a minha porta, é quando eu abro meu coração e crio uma cama para ela dentro da minha vida, e ela passa a habitar comigo, e nortear a minha fala, nortear as minhas decisões, nortear os rumos da minha vida. Deus falou para Caim: olha, Caim, cuidado com o seu coração. O pecado está à porta. A inveja, o ódio, a fúria está dentro de você. Cuidado com isso. Não deixe que isso permaneça. Remova toda a inveja, remova todo o ódio no seu coração, que se isso encontrar lugar em você, vai nortear as suas decisões. E o grande problema de permitir que a maldade encontre espaço nos nossos corações, e quando passamos a viver a maldade, a perversidade, as nossas ofertas são rejeitadas diante de Deus. O pior é quando aquilo que eu faço não toca o coração de Deus. Aquilo que eu prego, aquilo que eu canto, aquilo que eu danço, aquilo que eu lavo, aquilo que eu faço, aquilo que eu oro, as minhas orações já não têm resposta, eu já não sinto mais a presença de Deus, porque Deus está dizendo: ei, você precisa parar, eu já não aceito mais a sua oferta, porque a sua maldade chegou diante de mim, e você precisa mudar a sua forma de viver. Eu disse para Caim: olha, Caim, você precisa remover a inveja e o ódio que existe dentro de você, porque se você deixar criar raízes, ele vai começar a comandar a sua vida. Deus está dizendo: olha, por mim você para aqui, eu não aceito a sua oferta. Quão belo que sejam os frutos, quão cheirosos sejam os frutos, quão maduros sejam os frutos, mas o coração do ofertante não é aceitado diante de Deus. Por ter um coração maldoso, movido por inveja, movido pelo ódio, Caim tem a sua oferta recusada. E ele perde a oportunidade de receber a bênção de Deus, o governo de Deus, a aceitação de Deus, a aprovação de Deus diante da sua vida. Abel, pastor de ovelhas, escolhe as melhores, tira a sua gordura e oferece o seu sacrifício diante de Deus. E mesmo sendo mais jovem, mesmo sendo imaturo, mesmo sendo menos preparado, mesmo sendo inferior, ele tem a sua oferta aceita. Porque não basta fazermos belas ofertas, não basta fazermos belos sacrifícios, não basta fazermos grandes esforços. Aquilo que importa, onde está o
Eu não sei qual tem sido as suas lutas. Eu não sei se você tem tido inveja. Eu não sei o quão mal tem estado o seu coração. Eu não sei quanto rancor você tem. Eu não sei quantas pessoas você se afastou. Quantas pessoas você assassinou dentro de você. Mas eu tenho uma certeza. A partir do momento que a inveja toma o seu coração, que o ódio toma o seu coração, Deus se afasta. Deus remove a sua presença. Caim oferece a sua oferta todo empolgado, mas ele se depara com a verdade. Deus é bom, Deus não suporta gente maldosa. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, porque Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. E a bondade de Deus, ela é imensurável, e Deus não suporta gente maldosa, gente invejosa. Deus não aceita a oferta de coração maldoso. Deus apenas instrui: olha, a sua maldade, o seu ódio, a sua inveja vai ocupar um lugar no seu coração e vai destruir tudo o que você tem. Caim destruiu a vida do seu irmão. Tem gente que destrói o seu casamento. Tem gente que destrói uma amizade. Tem gente que destrói uma carreira. Tem gente que destrói um ministério, porque a inveja e a maldade ocupou o seu coração, criou raízes, e agora ele passou a viver fruto da maldade que ele se permitiu viver. O grande problema de invejosos, de odiosos, de pessoas más, é ter que conviver com a morte espiritual, com a morte de relacionamentos, com afastamentos, com isolamento. Deus é bom. A bondade de Deus não pode ser contada. Porque Deus não aceita a maldade. Você pode ser crente e a sua oferta vai ser rejeitada. Você pode ser pastor e a sua oferta vai ser rejeitada. Você pode ser diácono, a sua oferta vai ser rejeitada. Você pode ser quem quiser. Se a maldade operar no seu coração, a sua oferta vai ser rejeitada. Caim conhecia Deus. Caim busca a presença de Deus e a sua oferta é rejeitada. E Deus está te dizendo nessa noite: cuidado com a maldade. Ela está à porta e ela bate e ela gera morte. Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Pai, tu és tão verdadeiro, tu és amoroso, mas ao mesmo tempo o Senhor é duro conosco, mas nos ama, se importa conosco, nos coloca limites, nos disciplina, nos aperta, nos aponta direções. Pai, nessa noite que possamos nos conscientizar de quem somos de verdade. Pai, o Senhor sondou o rosto de Caim, mas tu és um Deus que sonda os nossos corações. O Senhor conhece corações maldosos. Nós podemos enganar a família, podemos enganar o trabalho, podemos enganar a igreja, podemos enganar a sociedade, mas quando olharmos nos seus olhos e apresentarmos a nossa oferta, a nossa maldade impedirá dela chegar ao seu trono de graça, e a sua presença será removida, a sua aceitação será removida, porque o Senhor não dialoga com maldosos, o Senhor rejeita a maldade, o Senhor combate a maldade, o Senhor guerreia contra a maldade, que tu és um Deus bom, tu és um Deus bom o tempo todo, e não há maldade alguma na sua presença. Nós só estamos aqui nessa noite, Pai, porque tu és um Deus bondoso. São as tuas misericórdias que nos
nos permitem acordar novas manhãs, mesmo às vezes, Pai, permitindo que a maldade ocupe o nosso coração. Pai, que o nosso coração apodrecido pela inveja, pela maldade, seja restaurado pelo Teu Espírito Santo. Assim como Caim, Pai, que o Senhor adverte, bota um limite e aconselha. Caim, muda de vida, muda a sua maneira de pensar. Que nós também possamos nessa noite, Pai, entender a Tua profecia, a Tua palavra, a Tua revelação para o Teu povo nessa noite. Pai, nós nos jogamos na Tua presença e Te pedimos perdão e Te pedimos, Pai, que remova do nosso coração todo sentimento de maldade, de ódio, de inveja, e que possamos, assim como Jesus, Pai, amar uns aos outros, sermos bênçãos na vida uns dos outros. Pai, a nossa oração nessa noite, aceita a nossa oferta, aceita a nossa cultura, aceita os nossos frutos, aceita o nosso sacrifício de amor. Nos abraça, que o que nós queremos é ser aprovados e aceitos pelo Senhor. Nós queremos vida, e em Ti nós temos vida em abundância. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. 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 Existe uma maneira diferente de entender esse texto. Não é coisa do crente. Tá? Existe uma linha teológica que remove o sentido anagógico, o sentido espiritual do texto. E dizem que esse texto é um conflito de dois povos. Caim representa os agricultores, Abel representa os criadores de ovelha que estão disputando terra para plantar ou para criar. Mas isso não é coisa de Deus, não. Tá? Isso é um negócio que vem lá de trás e meio para lá. A gente não crê nessas coisas. Nós cremos no poder de Deus, que é bom, não aceita que o mal exista entre nós. Amém? Irmãos, domingo que vem, nada de carnaval. Já descobri hoje que tem gente com fantasia. Né? Já descobri hoje. Não é, Evaldo? Não, não é. O Evaldo foi aparecer lá, mas disciplina ele, né? Oferta para ser carnaval. Então, culto normal, domingo de manhã. Não vamos carnaval sábado à noite. Então, culto normal de manhã. Né? Domingo à noite. Não vamos carnaval domingo à noite. Culto normal. O nosso carnaval é Jesus. Então, domingo de manhã, culto normal, EBD normal. Domingo à noite, culto normal, como sempre foi. E para nós o carnaval nem existe. Né? Nem a gente nem liga a TV, né? Quando bota lá, a gente ativa. Bota lá o R.R. Soares, né, para ver a pregação. Não é isso? Que maravilha, canta bem o R.R. Soares. Então é bom. Irmãos, no dia 22 de fevereiro, na quinta-feira, nós vamos começar um culto semanal. Um culto todas as quintas-feiras, às 20 horas. Estou sentando com o Exaldai, para eles terem uma disponibilidade para nós. A irmã Dani vai sentar com o Exaldai e vai ver uma disponibilidade para ele nos atender com 2 músicas na quinta. Então o culto vai começar às 20 horas. Vamos ter 2 canções. E vamos ter estudos bíblicos. Domingo de manhã, continua a mesma coisa. Domingo de manhã às 9h30, nós vamos ter como base livros bíblicos. Nosso currículo vai ser Gênesis e os livros bíblicos, né? Levíticos, para a gente não saber para o próximo. Acontece isso, o pastor esquece, né? Então, vamos ter a Bíblia como base dos nossos estudos. Começamos hoje. Gálatas 1:2 foi de arrebentar a boca do balão. Gíria nova, não. Arrebentar a boca do balão. Então, foi um negócio maravilhoso hoje de manhã. Se você perdeu apóstolo direto, apóstolo indireto, o negócio foi uma maravilha. Se você quer, venha semana que vem que eu vou fazer uma revisão
nos primeiros 10 minutos. Vai ser bênção para a sua vida. E na quinta-feira eu vou fazer estudos a partir de temas. Tá? Estudos que eu já trabalhei há algum tempo na igreja, e tem muitas pessoas novas que não estavam conosco. Então eu vou retomar alguns estudos que eu já fiz agora na quinta-noite. Eu acredito que 9 e pouquinho ali a gente já esteja acabando. Então de 8 às 9h15, 9h20 vai ser o nosso estudo. A ideia é eu criar mais opções para eu atingir mais pessoas. Tá? O que eu quero é ter, numa linguagem da administração, é ter produtos diferentes para pessoas diferentes. Nem todos que vão vir no domingo de manhã vão vir na quinta-noite. Nem todos que vêm na quinta-noite vão vir no domingo de manhã. Mas eu quero ter produtos diferentes para eu atingir públicos diferentes. A nossa missão é atingir pessoas com a palavra do Senhor. Então nós vamos, da melhor forma, não vamos medir esforços para que nós atinjamos a maior quantidade de pessoas com a maneira mais eficaz possível. Esse é o nosso grande desafio. Amém? Amém. Você está de pé? Eu esqueci de alguma coisa? Bota ali para mim então. Arte Viva, 24 de fevereiro, das 9 às 12. Alana, depois do ministério, o ministério de dança da igreja, nós vamos incluir novas pessoas, queremos ter um grupo dançante na nossa igreja. Nós temos muitas meninas, né? Nós temos hoje 80 mensageiras. Nós queremos incluir essas pessoas na vida da igreja. E a dança é uma ferramenta. O que mais tem aí? Amanhã, às 19h30 aqui na igreja, a reunião com o nosso oficial. Conexão amanhã ou não? Ah, tá. Então amanhã, encontro de embaixadores e mensageiros com as suas moderações. Ótimo.